Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, versículo 15 a 25. Gênesis, capítulo 2, versos 15 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem seja só, farei para ele alguém que auxilie-lhe, ele corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que os auxiliasse, ele correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou uma da costela, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele, disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unir-se-á à sua mulher, e eles tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Deus fale aos nossos corações nesta manhã, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos, hoje é o último domingo do mês de maio, o mês em que nós, os batistas, comemoramos o mês da família. E muito tem se pensado nesse tema, muito tem se discutido, trabalhado e falado a respeito desse assunto. A nossa Convenção Batista Brasileira tem focado o tema a respeito da família, por isso você tem aqui um dos temas que é o ideal de Deus para o ser humano. E nessa manhã eu quero continuar falando de família, uma vez que nós estamos encerrando este mês de maio, eu quero continuar tratando esse tema, que é um tema tão importante, tão sério para os dias que nós estamos vivendo. E eu quero olhar para a família a partir desse texto, no primeiro momento, e pensar na família dentro do plano perfeito de Deus. A família é algo perfeito, sem nenhum tipo de mancha, de pecado, algo idealizado e projetado no coração de Deus. O texto que nós acabamos de ler vai revelar para nós a constituição da família. Quando Deus, depois de criar todas as coisas, depois dele ver que tudo que ele havia criado era bom, ele olha para o homem e percebe que o homem não tinha uma auxiliadora, o homem não tinha alguém que pudesse andar ao seu lado. E Deus agora decide dar um presente para Adão. Deus decide fazer algo lindo, maravilhoso, e decide dar isso de presente para Adão. Então a Bíblia diz que Deus decide formar da costela de Adão essa mulher chamada Eva, para que essa pudesse ser
auxiliadora, ajudadora, a companheira de Adão. E o texto diz que nós já conhecemos essa história, mas eu só quero trazer novamente a sua memória, que Adão caiu no sono profundo, e ali Deus tirou da sua costela, e daquela costela a mulher foi criada. E Deus então pega, apresenta ela a Eva, ao Adão, e eles ficam ali felizes da vida, vivendo, desfrutando daquele plano perfeito que era a família, e eles estavam lá, peladões, sem roupa, tudo de maneira muito natural, tudo de maneira muito bela. E talvez nós não consigamos imaginar quão perfeito era tudo isso. Talvez a nossa mente, hoje contaminada pelo pecado, não nos permite perceber a beleza que era essa família constituída por Deus, que agora vivia num lugar chamado Éden. O Éden é um lugar tremendamente perfeito, um lugar lindo, um lugar em que o livro diz, se você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, você vai ver que ali vai ter alguma descrição do que é o Éden, e a Bíblia diz nesse texto que lá existem pedras preciosas, diamantes, coisas lindas. O versículo 13 vai falar que todo tipo de pedra preciosa existia no Éden. E eu fico imaginando como isso era tremendo, porque você imagina, hoje você sai de casa, Getúlio, e você decide dar uma pedra preciosa para a Milena, né? Você decide dar ela recebeu lá atrás, falou amém. Você decide dar um diamante para a Milena, e aí o Getúlio vai ter que, antes de ir para a rua, ele vai ter que entrar lá na planilha de orçamento, descobrir quantas vezes ele vai poder pagar aquele negócio. Não dá nem, já desistiu. Getúlio falou que quando abre a planilha de orçamento já descarta, já nem cabe lá mais. Ou então você vai ter que pegar o cartão de crédito, parcelar esse negócio. E aí o cara, para não dizer que não deu nada, ele passa no quintal do vizinho, pega uma florzinha lá, e aí leva, você está nessa parte, né? E leva uma florzinha do vizinho para a esposa, já que não pode comprar um diamante, algo. Mas eu fico imaginando Adão andando pelo Éden, e aí ele olha aqui aquela coisa tremenda, linda. Quem já olhou um diamante de perto assim? Quem já fez isso? Está feio o negócio, não estou nem olhando para o negócio, está complicado, né? Nós não estamos nem tendo condição de olhar para o negócio, mas é algo, o ouro é algo tremendamente bonito. E Adão está lá passeando, aí ele olha e fala assim: nossa, que ouro lindo, vou dar isso de presente para Eva. E aí ele pega, entrega a sua esposa, aquilo que talvez você sonhou a vida inteira. Adão tinha de monte. Aí a Eva olha para Adão e fala: oh Adão, como você é bom de coração. E esse era o plano de Deus. Irmão, você já tentou imaginar, trazer à sua mente o que era isso? O que é a sua família? Olha para dentro da sua casa, olha para dentro daqueles que estão à sua volta, pense em todos os defeitos que eles têm, tudo que atrapalha, tudo que surge como circunstância para atrapalhar o relacionamento. E imagina que esse ser, essa pessoa, esse marido, essa mulher, não tivesse nada disso de defeito. Ela não roncasse, ela não jogasse as pernas em cima de você para dormir, ou ela não tivesse que todo sábado fazer chapinha no cabelo. O negócio é caro também, tá? Hoje em dia o caro não é só o diamante não, a chapinha está quase o preço. O negócio é feio, né? Imagina que elas não precisassem nada disso. Imagine que ela todo dia, na hora que colocasse a roupa para vir para a igreja, ela não dissesse: meu Deus, amanhã eu começo um regime. Porque
crente começa regime toda segunda-feira, né? Só começa. Porque ela estava em algo perfeito, onde não havia maldade, onde não havia esse sentimento de competição. Ela estava num lugar, esse casal, essa família vivia num lugar onde não havia nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de egocentrismo. Eles estavam num lugar onde não havia disputa por ser melhor, por ser mais bonita, por vir ou não vir mais bem arrumada, porque eles estavam dentro do plano perfeito de Deus. Adão estava lá. A Bíblia diz que eles estavam o quê? Nus, né? Sem roupa. Do jeito que nós viemos ao mundo. E eles não sentiam o quê? Eles não sentiam vergonha. Se ele tivesse uma barriguinha igual a minha, ele ia ficar envergonhado. Eu acho que ele era perfeito. Eu acho que ele não tinha essa barriguinha, não. Sabe? Eles não precisavam pagar a luz para trocar de roupa perto do outro. Tem isso aqui? Tem não, né? Só longe da gente acontece essas coisas, né? Tem esposa que para trocar de roupa perto do marido tem que pagar a luz. Ou o contrário, não porque ele não quer, mas porque ela tem vergonha. Porque alguém disse para ela que alguém é mais bonita do que ela. E ela agora vive com esse sentimento de rejeição. Mas o Éden não tinha isso, porque o plano de Deus em relação à família é algo perfeito. É algo perfeito. E talvez nós consigamos ter uma noção dessa perfeição quando nós temos nosso filho nessa idade entre um comecinho, até os 2 anos, né, até 2 anos e meio, em que a mente dele está muito pura, muito livre de toda essa contaminação do pecado, e ao mesmo tempo que você bate nele, ele te abraça, ele te beija, ao mesmo tempo que você chama a sua atenção, ele olha para você e te dá uma palavra que te desmonta, porque ainda a mente não está contaminada com essa coisa chamada pecado. Tem dia que eu abraço o meu filho, os meus filhos, e eu quero ficar ali. Eu não quero sair daquele momento, eu tenho vontade de congelar aquilo, porque é algo muito bom, é algo muito puro, é algo muito singelo, o amor e o carinho dos meus filhos para comigo. Só que a história, amados irmãos, nos mostra que esse tempo de perfeição foi contaminado, foi atingido por uma coisa chamada pecado. E agora a família vive com essa mancha que se chama pecado. O texto diz que Adão e Eva estavam indo tudo muito bem. As coisas caminhavam a 1000 maravilhas. Só que para que esse plano pudesse continuar dessa maneira, Deus havia deixado uma ordem. E a ordem é revelada no capítulo 2, versículo 17. Não comam da árvore que está no meio do jardim. Vocês podem experimentar de todas as coisas boas. Os frutos que aí estão são para vocês. O ouro que está aí é para vocês. Tudo que vocês quiserem, vocês podem pegar. Mas o fruto que está no meio do jardim, vocês não devem comer. E aí nós entramos num colapso, num caos total. Porque a Bíblia diz que o homem, a humanidade, decide transgredir aquilo que era a ordem do Senhor. E o homem, por uma escolha, a humanidade, por uma escolha própria, ela decide transgredir a lei de Deus. E isso nós chamamos de pecado. E amados irmãos, nos dias atuais, em que nós temos falado sobre família,
em que nós temos conversado sobre esse tema. Poucos são os pastores, os grandes conferencistas que digam: o problema nosso se chama pecado. Às vezes nós rodamos, botamos culpa no tempo, botamos culpa no sistema, botamos culpa na igreja, colocamos a culpa em muitas coisas, mas nós não temos a coragem de dizer: as nossas famílias estão vivendo um caos por causa do pecado. Porque o pecado que atingiu a vida de Eva, o pecado que atingiu essa primeira família criada por Deus, é o pecado que tem atingido os nossos lares nos dias atuais. O engano que se levanta contra aquela família é o engano, é a mentira de Satanás que tem se levantado contra os nossos lares. Quando a Bíblia diz que quando Eva peca, quando ela transgride o querer de Deus, a Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 21, que agora aquela família, aquele ser humano sai de um estado de amigo de Deus para inimigo de Deus. Agora o relacionamento é rompido, é quebrado, o relacionamento da perfeição é quebrado. E ao ter esse relacionamento quebrado, a família começa a se constranger com algumas coisas. A família começa a viver um tempo de vergonha, de humilhação. E o primeiro momento, a Bíblia diz que depois de pecar, Eva percebe e Adão que eles estavam nus. Eles perceberam que estavam nus. Eles se perceberam que não estavam em condições de estar e de se apresentar mais diante da santidade de Deus. Porque o Éden era o local da habitação de Deus, o local da habitação dos Yahvé. E diante da presença de Yahvé, o homem ao pecar, ele se constrange, ele fica se sentindo culpado. E a Bíblia diz que agora Eva e Adão, desesperado com medo, eles começam a construir algumas roupas, para que essas roupas pudessem fazer eles, tornarem eles dignos para novamente se apresentarem diante de Deus. A Bíblia diz que Adão e Eva pegam algumas folhas, e daquelas folhas eles começam a fazer roupa, para que essa roupa pudesse cobrir a sua nudez. E ao longo dos tempos nós vamos perceber que o homem tem construído algumas roupagens, algumas máscaras, para que essas máscaras ou para que essa roupagem o torna digno diante de Deus. O homem ao longo do tempo tem tentado se justificar diante de Deus através de algumas roupagens. E aí construímos uma roupagem religiosa em que eu me digo cristão porque eu venho à igreja, onde eu me digo digno diante de Deus porque eu cumpro uma agenda religiosa de estar aqui no domingo de manhã, de estar aqui no domingo à noite. Eu levo os meus filhos para a escola bíblica e eu construo uma roupagem que, ao meu entender, vai me tornar digno diante de Deus. Só que continuando dentro daquilo que aconteceu, a Bíblia diz que depois que o homem peca, uma voz ecoa pelo jardim, uma grande voz ecoa pelo jardim, e nessa voz surge uma grande pergunta, e a grande pergunta que tem ecoado até nos dias de hoje é: de quem é a culpa? De quem é a culpa por tudo isso que nós estamos vivendo? De quem é a culpa? Quem é o culpado? Nós hoje falamos sobre essas coisas na escola bíblica dominical, e nós até encontramos muitas respostas, né, Eliseu? De quem é a culpa? É o sistema? É os impostos? De quem é a culpa?
E a pergunta que ecoou no meio do jardim é: de quem é a culpa? Quando Deus chega diante de Adão, ele pergunta: Adão, o que está acontecendo, Adão? O que pegou? O que você fez, rapaz? Por que você fez isso? Adão transfere a sua responsabilidade para quem? Para ela. Foi a doidona lá que o Senhor me deu. Foi a mulher que tu me deste. Foi o presente de grego que o Senhor me deu. Imagina Adão bravo com Deus, né? Foi essa mulher aí, ó, que você mandou eu casar com ela. Olha o problema que ela está arrumando na minha vida. Quantos são os maridos que estão dizendo isso até os dias de hoje? A minha família está um caos. É por causa da mulher que o Senhor me deu. Quantas são as esposas que têm se apegado a essa resposta de Adão e têm dito: meu casamento, a minha casa está desmoronando por causa do Adão que o Senhor me deu, por causa do marido que o Senhor me deu. Só que é interessante, irmãos, o tempo não nos permite nos aprofundar tanto, mas isso é algo muito sério. E muitas pessoas dizem que Eva, ela também transferiu a sua culpa. Mas eu quero olhar para Eva aqui, aí eu quero aliviar o lado das mulheres, né? Dizer que Eva foi corajosa demais. Eva foi ousada. Sabe por quê? Olha para o texto, o que Eva responde a Deus quando Deus pergunta a ela o que é que tinha acontecido. Olha para o texto. Capítulo 3. Versículo 11, não, versículo 12, Adão vai jogar a culpa para quem? Para cima dela, né? Foi ela. Agora veja o que diz o texto no versículo 13. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Preste atenção aqui na resposta de Eva. Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Eu fui enganada. Ela mentiu para mim. Eu fui fraca. Eu caí, porque eu pequei. Presta atenção. A Eva aqui está dizendo: a serpente me enganou. Eu deixei ser levada. Eu deixei ser enganada. Mas eu é que comi. Eu é que pequei. Eu é que experimentei do fruto proibido. Talvez seja esse o motivo que faz com que Eva continue de pé diante de Deus. Porque quando você começa lendo a passagem do Senhor, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 4, você vai ver que aquela família continuou servindo a Deus. Porque ali vai apontar algumas coisas que mostram que eles não haviam sido afastados da presença do Senhor, mas eles continuaram prestando um culto ao Deus Yahvé. E a minha pergunta para você, enquanto família, você que tem vivido todas essas circunstâncias que a família tem enfrentado hoje, a minha pergunta: você tem vivido como Adão e dizendo assim: olha, o culpa está aqui, está ali, está aqui, está ali? Ou você tem sido ousado como Eva e dizer assim: olha, deixa eu dizer uma coisa, chegou um momento que eu deixei ser levado, chegou um momento que eu errei, chegou um momento que eu acreditei numa mentira, eu acreditei no engano, a serpente me enganou. E a serpente aqui, amados irmãos, que a Bíblia revela, se você ler a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, essa serpente vai aparecer como Satanás, o diabo, aquele que se levanta para matar, roubar e destruir. Eva está dizendo assim: olha, eu fui enganado por Satanás, eu deixei ser levado pela mentira, pelo aquele que é o pai da mentira,
Eu tirei os meus olhos daquilo que era bom, daquilo que Deus tinha me dado de mais precioso, daquilo que era perfeito. Eu tirei os meus olhos disso para acreditar que havia algo muito melhor fora desse que é o melhor de Deus para mim. E quando eu tirei os olhos daquilo que era o melhor de Deus para mim, eu fui enganado por Satanás. E aí eu errei. Essa não é a realidade que nós estamos vivendo. Quando nós entramos no gabinete pastoral, irmãos, quando nós vamos atender famílias, quando nós vamos atender pessoas com problemas, a cada 10 pessoas que entram para conversar com o pastor, uma delas chega e diz: pastor, eu estou aqui porque eu pequei, porque eu errei, porque eu permiti que as coisas tomassem esse rumo. A maioria das pessoas entram e diz: pastor, eu estou aqui porque erraram comigo, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, e assim, e vai colocando culpa, e culpa, e culpa, e culpa. E não consegue dizer: eu errei. Por isso nós estamos vivendo esse caos. É tempo de nós, enquanto pessoas salvas por Jesus Cristo, olharmos para dentro das nossas casas e dizer: Senhor, nós estamos errando aqui, ali, e nós precisamos da Tua misericórdia, e nos voltarmos para o Senhor, para que Ele possa restaurar as nossas famílias, e pararmos de procurarmos o culpado, porque já está revelado. Eva disse: quem orquestrou tudo, quem estava por trás de tudo, quem me seduziu, foi a serpente. E a Bíblia diz que a serpente é Satanás, o diabo, nosso acusador. Se nós sabemos que é ele, nós já sabemos contra quem estamos lutando. Mas parece que às vezes nós não queremos acreditar nisso. E aí Paulo chega mais tarde e diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. As lutas que vocês vão enfrentar, as coisas difíceis, vocês precisam entender que não é contra pessoas que vocês lutam, não é contra a carne, mas vocês lutam contra a potestade do reino das trevas. Vocês estão lutando contra Satanás. E nós queremos continuar lutando com armas humanas, enquanto Deus deixou um arsenal de armas para que nós pudéssemos usar contra Satanás. Porque a Bíblia diz que contra Satanás só o sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo só é derramado sobre nós quando nós confessamos as nossas transgressões a Ele. Quando nós reconhecemos quem somos, nós recebemos a cura desse mal chamado pecado. Pedro, carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que esse inimigo que enganou Eva, que levou Eva a cometer esse erro, ele todos os dias, presta atenção, ele está lá na sua casa, e ele não apenas está na sua casa, mas ele está como um leão, buscando a oportunidade para nos devorar. Você já viu um leão com fome devorando a sua presa? Quem já viu isso aqui, ou num vídeo, ou em algum lugar? Meu irmão, você tem noção do que Pedro está dizendo para nós? Você já parou para pensar na seriedade disso? Que todos os dias, à porta do seu lar, existe um leão que anda ao derredor, buscando a oportunidade para devorar o seu lar, a sua família? Você já parou para pensar nisso? Você tem cuidado da sua família? Quando Paulo diz que nós não lutamos contra carne ou sangue, e aqui eu quero encerrar apontando para algumas armas que nós temos. Paulo vai dizer que a primeira coisa, nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ficar vigilantes. Cuidar. Nós precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos ser prudentes. Você tem cuidado da sua casa?
Você tem cuidado da sua esposa? Você tem cuidado do seu esposo? Você tem cuidado dos seus filhos? E aí eu quero apontar para mais uma arma. Nós precisamos primeiramente vigiar, mas nós precisamos também nos apoderar da fé. Porque a única maneira de nós nos aproximarmos de Deus é pela fé em Cristo Jesus. A fé é a única arma que pode nos fazer em condição, nos dar condições para lutar contra Satanás. Porque é pela fé que nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos agora novamente a ser amigos de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa exercitar a sua fé se você deseja ser vitorioso contra esse inimigo. Você precisa cingir os seus ombros com a verdade. Paulo diz que nós precisamos cingir o nosso ombro com a verdade. Paulo está dizendo, vocês precisam abandonar todo espírito de mentira, todo espírito de engano, tudo que é contrário à verdade de Deus na vida de vocês, vocês precisam jogar fora, vocês precisam mandar embora, e que sobre a vida de vocês, que a vida de vocês seja sim, sim e não, não, porque o que é fora disso é procedência maligna, e a nossa casa precisa ser cingido com o espírito de verdade. Quantos são os lares cristãos que estão sendo edificados em cima de um engano e de uma mentira? Quantos são os lares? Quantos são os pais que têm oferecido algo para o seu filho, que nunca vai conseguir sustentar até o final, e ele constrói uma ideologia enganosa e mentirosa na mente dos seus filhos, porque oferecem para eles aquilo que não podem dar. Quantos são os lares que estão sendo construídos em cima de mentiras, porque a mulher diz para o marido que ela vai ali, e esse vai ali dela custa R$2.000, e o marido não pode saber, e ela precisa arrumar uma desculpinha, porque ele não pode saber que ela gastou tanto, e ela passa a vida inteira construindo o lar dela em cima dessas desculpinhas, e a casa está desmoronando. Quantos maridos têm construído a sua vida em cima de uma mentira, de um engano, porque não é bom que o seu filho ou que a sua mulher saiba por onde você tem andado. E aí é melhor que eles não saibam mesmo. E aí nós ficamos construindo a nossa história, a nossa família, a nossa sociedade em cima de uma mentira. Se vocês querem ser vitoriosos, se vocês querem ter famílias segundo o ideal de Deus para essa sociedade, vocês precisam abandonar todo espírito de engano e de mentira. Vocês precisam usar a espada, que é a palavra de Deus. Qual a influência que esse livro tem tido na tua casa? Qual a influência que esse livro tem tido na tua casa? De que maneira esse livro tem sido usado? Essa palavra que é a verdade, essa que é a palavra de Deus, qual a influência que ela tem tido no seu lar? Pastor, nós lemos a Bíblia lá. A gente lê. A gente faz o culto doméstico lá em casa. Por que o senhor está dizendo isso? Mas quando você tem que perdoar, você perdoa. Quando você tem que dividir, você divide. Quando você tem que amar o seu próximo, você ama. Essa palavra precisa ser vivida na prática, não em conhecimento, mas em prática de vida. Qual a influência que a Bíblia tem tido na sua casa e na sua família? Qual o tempo que vocês têm oferecido para a palavra de Deus enquanto família? Qual é o conceito de Deus que você tem ensinado ao seu filho? Paulo vai dizer, depois de fazerem tudo isso, permaneçam firmes na oração. Permaneçam firmes
na oração. Não levante a mão, não. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas mulheres aqui já orou e disse assim: Senhor, cuide do meu marido, esse presente que o Senhor me deu. Cuide para que ele não seja tentado ao sair na rua. Cuide para que ele não tenha sua mente tentada. Pastor, meu marido não pode ser tentado. Claro que pode, minha irmã. Você tem orado por ele para que ele não seja tentado? Se ele não pudesse ser tentado, na oração do Pai Nosso, Jesus não oraria: Pai, que nós não caiamos em tentação. Quem orou assim? Jesus. Para que nós pudéssemos saber que nós somos fracos, dependentes da graça de Deus. Por isso, mulher, você precisa orar pelo seu marido, sim, para que ele não entre em tentação. Por isso, esposos, você precisa orar pela sua esposa. Quantas vezes você já orou pela sua esposa? Quantas vezes você já colocou as suas mãos sobre a sua esposa e intercedeu a Deus por ela? Isso não é comum, irmãos. Nós estamos vivendo dias que isso não é comum. Quando você chega num lar e você fala: querido, eu quero que você ore. Parece, eu orar, pastor, eu mesmo. Parece que é um negócio. E a Bíblia diz que a oração é uma arma poderosa em nossas mãos. Quantos de vocês que entram nessas discussões sobre essa juventude, sobre os adolescentes, né, esse monte de informação, mas quantos de vocês dizem: Deus, me acorda amanhã, 4 horas da manhã, ou 3 horas, porque enquanto meu filho estiver dormindo, eu quero orar sobre ele, eu quero abençoar o meu filho, eu quero clamar para que o Senhor Deus livre eles de tudo isso de ruim que aí está. Você já fez isso, irmão? Se não fez, você tem que fazer. Se não fez, você tem que fazer, porque a nossa arma não é arma humana. Você precisa orar pelo seu filho, você precisa clamar ao Senhor as bênçãos dele sobre o seu filho. Hoje tem algumas coisas que me emocionam, porque eu preciso usar aquilo que eu tenho experimentado. Ontem eu peguei o Juan no colo, lá na igreja, o Juan não, o Felipe, e ele estava queimando de febre lá na memorial. E ele deitou aqui no meu colo e com a voz bem baixinha disse: Pai, ora por mim. Ora por mim. Sabe por que meu filho disse isso? Porque é hábito meu orar por ele. Ele sabe que quando nós estamos passando dias difíceis, quando nós estamos passando por lutas, nós só vamos orar. E nós nos reunimos e nós clamamos as misericórdias do Senhor. Por isso que ele disse isso para mim: Pai, ore por mim. Mas quantos são os filhos que não têm essa liberdade de dizer: Mãe, eu estou te ligando porque eu preciso que a senhora ore por mim. Há uns 10 dias atrás, eu liguei para minha mãe e eu disse: Mãe, a senhora está orando por mim? E ela disse: Eu nunca parei de orar por você. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque a minha mãe nunca parou de orar por mim. Se você quer que seu filho chegue a algum lugar, ore pelo seu filho. Filhos, seja tu para a tua família uma bênção. Você que é filho, que está aqui nesta manhã, que ainda não tem o seu pai salvo, não tem o seu pai convertido, seu pai ainda não entregou a vida dele para Jesus, você precisa ser um canal de bênção na tua casa. E você precisa começar a orar, você precisa se revestir com o espírito de verdade, para que a sua postura dentro do teu lar venha transformar a vida da sua família. Você precisa fazer com que essa palavra tenha um sentido prático no seu caminhar, para que através de você vidas sejam transformadas. Porque senão, vai chegar um dia e você vai dizer: está uma bagunça, porque alguém foi o culpado. E é tempo de nós pararmos, procurarmos o culpado, porque nós já sabemos quem é. O culpado por essa bagunça toda é aquele que se levanta todos os dias contra a sua casa.
Nosso adversário é Satanás. E eu quero convidar você nessa manhã a se prostrar diante de Deus. Enquanto família, quero convidar você nessa manhã a se colocar diante de Deus. Primeiro eu quero que você agradeça a Deus, porque o projeto de Deus para a sua vida é o melhor. O plano de Deus para a nossa casa é o melhor. Deus não constituiu a família para que a família vivesse um caos, pelo contrário. Deus construiu a família para que na família nós fôssemos cuidados, para que na família nós fôssemos amados, para que na família nós exercêssemos o amor, para que na família nós pudéssemos estender as mãos uns para os outros. Mas se isso não está acontecendo, é porque um dia essa coisa chamada pecado veio nos contaminar. Mas Jesus Cristo hoje pode nos purificar e trazer para a sua casa e fazer da sua casa uma casa de bênção, um lar de bênção, um pedacinho do céu. Qual é o seu refúgio? Qual é o seu refúgio secreto? Quando tudo dá uma bagunça, sabe qual é o melhor que eu me sinto? Sabe qual é o lugar que eu me sinto melhor? Na minha casa, porque para mim lá é o meu refúgio, lá é o meu pedacinho do céu. Eu amo estar com meus filhos, eu amo estar com a minha esposa, porque Deus me colocou nessa família para receber bênção deles e ser abençoado por Ele. E a sua casa precisa ser assim. Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos, Senhor, dos Teus cuidados, Pai. Obrigado porque a família é um projeto lindo. Obrigado porque a família é um projeto perfeito, ó Deus. E obrigado porque mais uma vez em Cristo Jesus, o Senhor nos coloca de volta dentro desse plano, ó Deus, sem culpa. O Senhor nos coloca de volta dentro desse plano, ó Deus, da perfeição que é a família, sem queremos condenar ninguém. Jesus, obrigado, Deus, porque um dia o Senhor colocou diante da minha vida, o Senhor me deu um presente, que é a minha esposa Josiane, e desse relacionamento nós tivemos o privilégio de ter filhos abençoados, que é o Felipe e o Juan. Deus, que através da nossa família, ó Deus, famílias venham ser abençoadas, famílias venham ser transformadas, famílias possam experimentar, ó Deus, do Senhor, da presença do Senhor, assim como no plano inicial, quando Eva e Adão experimentavam do relacionamento contigo, com a liberdade de ouvir a tua voz, de falar contigo, Pai. Em Cristo Jesus, o Senhor nos dá isso novamente, e nós podemos ver a tua presença nos nossos lares. Em Cristo Jesus nós podemos ouvir a tua voz, nós podemos falar contigo. Que cada casa, Deus, seja uma casa de bênção. Restaure, ó Jesus, nessa manhã. Restaure, Deus, tudo que tem sido quebrado, meu Pai. Nos refaz de novo, Jesus, para que através dessa igreja, para que as famílias que aqui entrem, sejam famílias do Senhor. E através dessa igreja, a nossa cidade seja impactada, não por eventos, não por grandes acontecimentos criados pela nossa imaginação, mas por coisas pequenas, que as pessoas percebam Cristo na nossa vida. Que a nossa vida seja um reflexo do amor do Senhor. Leva-nos para os nossos lares, Deus, guardado e protegido pelo Senhor. Que nós seremos um dia debaixo das tuas santas e poderosas mãos. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.